Eu não sei como é que a senhora consegue chorar com a cena de uma novela e no culto consegue dormir, irmã. Não sei. Eu não sei como é que o senhor consegue ser tão animado num churrasco, num jogo, e na igreja ser o irmão mais desanimado. É o meu jeito, pastor, meu jeito. Não é o jeito não, irmão, tu é frio mesmo. Isso é ruim mesmo, crente ruim mesmo. Levanta a tua mão e dá glória a Deus. Olha para o teu irmão, diga para ele, diga, Deus está por aqui dos seus cabritos, viu, irmão? Vem para debaixo do carvalho cheio de etiqueta, cheio de coisa, cheio de manha, mas em casa Baal leva o boi. Peraí, irmão, peraí, não, deixa eu falar. Como que uma pessoa fica 4, 5 horas no shopping, de loja em loja? É lindo, meu Deus, eu vou ter um desse. Chega na igreja, se ficar 10 minutos cantando, esse cantor não vigia não, põe a gente de pé. Mas a senhora anda 5 horas no shopping e não reclama. Você passa uma noite todinha numa festa batendo papo com seus amigos e não reclama, irmão. Irmão, você fica numa fila de banco 2 horas esperando para ser atendido. E se o culto passar 10 minutos, tu pega a Bíblia e vai embora. Rapaz, tu está acostumado a dar para Deus cabrito. Olá, meus queridos, a paz de Cristo. Cheguei, mas a notícia é boa. Te interrompi só um minutinho aí, mas para te trazer uma notícia muito especial. Aqui na descrição desse vídeo você vai encontrar o link aí para adquirir os meus livros que têm sido lançados. São livros edificantes, de palavras realmente reveladas por Deus, que vão abençoar a tua vida, a tua família, o teu ministério. Já quero te agradecer pela consideração, pelo carinho e também te desejar todas as sortes de bênção. Adquira os nossos materiais aqui no link e que Deus em Cristo te abençoe. Meus queridos irmãos, eu vos saúdo com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Enquanto os meus irmãos encontram o livro dos Juízes, Juízes capítulo 6, enquanto os irmãos encontram, eu quero aproveitar para agradecer. Quero louvar a Deus pelo privilégio de poder estar aqui hoje, participando desta grande festa, juntamente com os varões e toda a igreja. Meus sinceros agradecimentos ao pastor Samuel, toda a equipe dos varões que se mobilizaram, se esforçaram. São todos homens que têm muitas responsabilidades a fazer esse trabalho, demandas. Vocês encontraram o tempo para dedicar esse momento ao Senhor e Deus vai honrar vocês por isso. Quero deixar aqui o meu fraternal abraço ao meu amigo pastor Gilson, pastor presidente desta igreja, e também trazendo saudações fraternais da minha família para os irmãos. Juízes, capítulo de número 6, versículo de número 32. Juízes, capítulo de número 6, versículo de número 32. Naquele dia, Gideão passou a ser chamado Jerubbaal. Toda a igreja repita comigo. Naquele dia, Gideão passou a ser chamado Jerubbaal. Porque foi dito que Baal defenda a sua causa contra ele, pois foi ele quem derrubou o seu altar. Amém. Podem se assentar, meus irmãos. Quantos desejam ouvir a palavra de Deus? Meus queridos irmãos, o livro dos Juízes é também conhecido como o livro da inconstância. Se os irmãos lerem o livro dos Juízes a partir do seu primeiro capítulo até o capítulo de número 16, nesta época ainda não havia rei e o povo de Deus era julgado por um líder que era um juiz, que trazia juízo, conselhos e diretivas de Deus sobre o povo. Só que se os irmãos lerem do capítulo 1 ao capítulo 16, os irmãos vão ver que a cena se repete, parecendo um capítulo repetido de um filme ou de uma novela. Os irmãos vão ver essa frase sempre no livro de Juízes. E fez o povo de Deus o que era mal aos olhos do Senhor, e Deus os entregou na mão dos inimigos. Aí
na mão dos inimigos, o povo de Deus se arrependia. E se arrependeu o povo de Deus, e Deus os tirou da mão do inimigo. E o povo ficava nessa. Caía na mão do inimigo, saía da mão do inimigo, caía da mão do inimigo, saía da mão do inimigo. Só que nesta ocasião do capítulo 6, pastor Samuel, a opressão durou mais tempo. Durou 7 anos. Quanto tempo? 7 anos. Eu quero colocar uma vírgula aqui, eu peço a sua paciência. Eu vou pregar bem devagar, mas eu chego lá, prometo para vocês. Primeira coisa que a gente precisa entender aqui é que todas as vezes que a gente lê este texto, como tantos outros na Bíblia, a impressão que nós temos, pastores, é que quando a gente lê o texto, o Gideão lá no lagar, malhando trigo para salvar dos midianitas, aquele sofrimento, aquela angústia, todas as vezes que a gente vê isso, parece que o Gideão é vítima, né? Parece que Israel é vítima. Mas na realidade, Israel não está debaixo de provação. Israel está debaixo de punição. Uma coisa é ser provado. Quando você está sendo provado por Deus, não tem uma causa, não é castigo. Quando você está sendo punido por Deus, aí é diferente. Diga comigo assim: provação, punição, tentação. Por que eu estou falando isso para os irmãos? Porque tem gente que está sendo punido e acha que está sendo provado. Tem gente que está sendo tentado e acha que está sendo punido. Então eu preciso identificar o que eu estou passando. Eu estou sendo punido? Eu estou sendo provado? Ou eu estou sendo tentado? São 3 coisas totalmente diferentes e que vêm de fontes totalmente diferentes. Aqui o povo não está debaixo de provação. O povo está debaixo de punição. Só que o Gideão está malhando trigo no lagar. Quando o anjo do Senhor se apresenta, não é um anjo, é o anjo. Porque um anjo é um anjo mesmo, como um anjo das milícias celestiais. O anjo não. O anjo é uma aparição de Deus, que nós chamamos de teofania. Porque como Deus é espírito, para ele se aparecer, então ele precisa de uma forma geralmente angelical. Então aqui não é um anjo do Senhor, é o anjo do Senhor. O anjo do Senhor se apresenta a Gideão, e Gideão está debaixo do carvalho que está em Orfa, e Gideão está malhando trigo no lagar. O que o Gideão está fazendo? Totalmente oposto. Por que o Gideão está malhando trigo no lagar, pastor? Se o lagar se pisa uvas, o lagar é um lugar pequeno, apertado, sufocado, sem muita ventilação, é um sufoco aquilo ali. E ele está lá no lagar malhando trigo. O lugar onde pisa uva, ele está malhando trigo. Mas o trigo, quem é da roça sabe, é o lugar de separar. O lugar de separar a semente da palha não é o lagar, é a eira. Você precisa estar num lugar ventilado, espaçoso, grande. E o Gideão está ao contrário, ele está dentro do lagar, no sufoco, salvando o trigo dos midianitas. Por que ele estava no lagar, pastor Samuel? Primeiro, porque Israel não tinha mais colheita da vide. A vide na Bíblia representa alegria, como não tinha alegria em Israel, o lagar estava parado, o lagar estava fechado, estava interditado. O Gideão está malhando trigo porque sobrou um pouquinho de trigo. Por que ele está no lagar? Porque quem é que vai procurar alguém malhando trigo no lagar? Não vai procurar. Então ele está lá escondido, para os midianitas e os amalequitas não o encontrarem. Quando Deus se manifesta a ele, Deus é maravilhoso, irmãos. O povo está debaixo de punição, debaixo de castigo, e Deus apresenta para o Gideão dizendo assim: Deus é contigo. Aí, ó, não era para o Gideão ter feito isso aí? Era para o Gideão ter feito isso aí, glória a Deus. O Gideão não deu glória a Deus. O Gideão disse assim: se Deus é comigo, então eu quero entender por que a gente está 7 anos na mão do inimigo. A gente planta e não colhe. A novidade da terra foi roubada. O nosso gado foi roubado. A nossa colheita foi roubada. Eu estou vivendo aqui uma vida de sofrimento, de angústia. Eu estou debaixo de assalto, de pressão, de medo. Sabe o que eu estou fazendo aqui? Eu estou aqui escondendo esse trigo aqui para os meus filhos e minha mulher não morrer de fome. Aí Deus não responde nada para o Gideão. Deus olha para o Gideão e diz assim: é isso, rapaz, vai nessa tua força. Tu livrarás Israel da mão dos midianitas. Aí o Gideão vai se acalmando, percebe que é Deus que está falando com ele, e diz para Deus assim: papai, quem está falando comigo é Deus mesmo. Vamos fazer o seguinte: o Senhor me espera aqui. O Senhor o quê? Todo mundo. O Senhor o quê?
que eu vou te buscar um presente. Aí ele sai de lá, debaixo do carvalho, e vai para casa. Para onde ele vai? Todo mundo. Eu chego lá, paciência, tenha paciência. Para onde ele vai? Para casa. Mas espera aí. Por que ele não disse para Deus assim: Deus, se a luta está aqui, mas lá em casa está pior, vamos lá em casa. Não, o Gideão não quis que Deus fosse na casa dele. O Gideão disse para Deus: me espere onde? Porque tem um grupo de pessoas que o encontro dele com Deus é onde? Aqui. A Bíblia dele só abre onde? Ele só fala língua estranha onde? Ele só canta onde? Ele só dá glória a Deus onde? Porque tem um grupo de pessoas que o encontro dele com Deus é debaixo do carvalho. É um grupo de pessoas que isso aqui para ele é um ponto de encontro. Irmãos, eu suspeito, me perdoe, isso aqui eu estou falando é particular. Eu suspeito de uma pessoa que precisa de um culto para falar língua estranha. Eu suspeito de um crente que precisa estar na igreja para cantar. Eu suspeito de gente que tem que participar de um congresso para sentir a presença de Deus. Eu acho que isso deve ser muito mais sentido na minha casa do que aqui. Eu acho que debaixo do carvalho só deve ser uma extensão da minha casa. Só que o Gideão representa um grupo de pessoas que o encontro dele com Deus é onde? É onde? Faz assim, ó, aqui. Então quando ele quer falar com Deus, ele manda Deus encontrar com ele onde? Ó Deus, eu encontro com o Senhor lá no congresso de homens hoje, viu? Só que o Gideão vai na casa dele e cumpre a palavra. Ele vai na casa dele e busca um presente para Deus, está na Bíblia. Você vai ler depois do capítulo 6 todo, está tudo lá. Ele busca para Deus um cabrito. O que ele busca? Um cabrito. Ele prepara o cabrito, faz um caldo, prepara uma efa de farinha, traz para Deus. E Deus está lá. Porque Deus está aqui. Deus está onde? Deus está aqui. E aí, Gideão? Fui lá, busquei o presente do Senhor e voltei. Deus disse: certo. Qual que é o presente? Eu trouxe para o Senhor um cabrito. Certo, tudo bem. Aí o Gideão pergunta para Deus: coloco onde? Olha a pergunta. Deus, coloca aí nessa pedra. Aí o Gideão foi, pegou o caldo, derramou em cima de uma pedra, pastor Samuel. O anjo do Senhor, para os irmãos verem que não é um anjo, é o anjo. Porque um anjo não pode receber oferta, nem glória a Deus, nem aleluia, nem oração. É o anjo. O anjo do Senhor tocou com um cajado na pedra e saiu uma labareda de fogo da pedra. O que saiu da pedra? Não, mais alto. Na casa do Gideão ou debaixo do carvalho? Debaixo do carvalho. Isso aqui é um prato cheio para nós pentecostais. Quando sai um foguinho da pedra, a gente diz: eita, ó, minha conta com Deus está fechada. O Gideão, irmão, ele tá com um sentimento que um monte de crente está. Fui no culto hoje, dei glória a Deus, dei minha oferta, participei do congresso. Ele acha que a conta está paga, porque ele foi debaixo do carvalho. Ele acha que a conta está paga, porque todo domingo ele vem na igreja. Ele acha que a conta está paga, porque ele veio para o culto, participou do culto. Deus falou: essa é a sua oferta, Gideão? É, pá, saiu fogo. Quando saiu o fogo da pedra, o Gideão ficou igual eu e você quando tem fogo. O Gideão encheu o peito assim e disse: rapaz, eu estou com moral com o homem. Estou bem com Deus. Recebeu a minha oferta. Isso, capítulo 6, lá no começo. Lá no versículo 11. Versículo 25. E apareceu Deus a Gideão naquela mesma noite. Que dia que Deus apareceu a Gideão? Agora, onde Deus apareceu para Gideão? Debaixo do carvalho ou em casa? Então olha para o teu irmão e diga para ele assim: o encontro não será mais debaixo do carvalho. Pode pôr essa na minha conta, diga para o teu irmão assim: Deus resolveu ir lá na sua casa, né? Você dá glória a Deus aqui, você canta aqui, você me adora aqui, só que eu quero ir lá na tua casa. O Gideão não queria que Deus fosse. Eu vou explicar isso aqui para os irmãos. Fica tranquilo, viu, irmãos? Todo crente que leva mensagem para o lado pessoal, você tem que dar para ele, não é mensagem não, é a chuquinha, uma mamadeira. Menino, crente bobo. Irmão, tem uns crentes bobos demais que se ofende com mensagem, não é? Se ofende com não sei o quê. Não é muito fraco, você precisa tomar umas vitaminas. Gente espiritual entende o que é Bíblia, o que é Evangelho, o que é Deus, o que é mensagem. Sim ou não? Então, eu nem conheço você, como é que eu vou te afrontar? Nem conheço você, como é que eu vou te ofender? Mas isso não tem sentido. Olha aqui para mim.
Toda mensagem tem que ser carregada de compaixão e piedade, porque na ira do homem não opera o poder de Deus. Escute isso aqui. Deus aparece a Gideão, debaixo do carvalho ou em casa? Agora vamos lá, aperta o cinto aí. Agora não dá nem para levantar mais, segura a sede aí. Pastor Samuel, Deus falou para Gideão assim: e aí, Gideão? O Gideão levanta, irmão, igual a gente quando está crente. Sabe quando a gente está bem crente, assim, que a gente pensa, rapaz, eu e Deus estamos assim, ó. O Gideão levanta e diz assim: rapaz, Deus está tão feliz que veio aqui em casa me agradecer, ó. Deus falou assim: e aí, Gideão, tudo bem? Tudo? Estou conjecturando para os irmãos entenderem. O senhor veio me agradecer pelo cabrito lá do carvalho, que eu entreguei lá no culto hoje? Não, não foi não, Gideão. É que você me deu um cabrito de presente, não foi? Foi. Você me entregou um cabrito lá no culto. Foi ou não foi? Foi. Você me entregou um cabrito lá no congresso. Foi ou não foi? Foi. Mas só que eu vim aqui na sua casa, Gideão, e resolvi dar uma olhada no curral da sua casa. Aí eu encontrei 2 boi lá no curral. Quantos boi? Quantos boi? Aí, olha que Deus disse para Gideão. Irmão, a Bíblia pega o segundo boi. Qual boi? Por que Deus não mandou pegar o primeiro? Porque o primeiro boi é o reprodutor. Se Deus tira o reprodutor, como é que vai crescer o rebanho? Como é que vai ter cria das vacas lá na fazenda? Espera aí. Deus falou assim: só que eu quero o segundo boi de 7 anos. O mistério está aqui. Quantos anos tinha um boi? Acredite os irmãos, o boi de 7 anos era uma oferta para Baal. O boi de 7 anos era uma oferta de quem? Por isso que ele não levou o boi, ele levou o... Deus está com raiva não, Deus só quer uma explicação. Ô Gideão, eu queria entender, quem te salvou, Gideão? O Senhor. Quem te batizou com o Espírito Santo, Gideão? O Senhor. Quem escreveu o teu nome no livro da vida, Gideão? O Senhor. Gideão, quem te dá livramento de morte? O Senhor. Quem põe o pão na tua mesa, Gideão? O Senhor. E você dá um cabrito para mim? E deixa um boi guardado para o Baal? Não, levanta comigo assim as 2 mãos ao céu. Não, levanta bem alto, eu vou demorar não, é rapidinho, levanta as 2 mãos aos céus. Antes que eu continue pregando, pode pôr na minha conta, olha para o teu irmão e diga para ele assim: meu irmão, Deus está por aqui dos seus cabritos, ó. Deus está por aqui, ó, de receber um cabrito magro aqui e Baal recebendo um boi gordo em casa. Eu queria falar, mas estou sem coragem. Dá um glória a Deus aí que a coragem chega, irmão. Aqui, pastor, o que é dar boi para Baal e cabrito para Deus? Eu não vou falar desse culto aqui não, que esse culto está vivo. Desde a hora que eu cheguei, que a zoada estava lá fora já, mandando glória a Deus. Mas irmão, no mistério, culto vivo, sim ou não? Agora você concorda comigo? Que tem gente que está assistindo o jogo dele, até o vizinho se incomoda. Foguete, grita gol, rola no chão, fica assim, ó, na camisa, pega o celular, manda mensagem para os amigos, no grupo da família. É assim ou não é? Não, escuta aqui, o camarada vai aqui no Rei Pelé aqui, irmão. É Rei Pelé ou Mané Garrincha aqui? Mané Garrincha, ele está lá, ó, ninguém pede para ele ficar de pé, é 2 horas assim, ó. Agora eu pergunto para você, é pecado isso aí? Não. Pecado é você passar 2 horas gritando no ginásio e não passar 10 minutos dando glória a Deus aqui. Olha para o teu irmão que eu acho que ele esqueceu. Diga para ele assim, ó: Deus está por aqui dos seus cabritos, irmão. Ó, vai assistir o jogo, não boceja, não cochila, não dorme, não. Aí no culto, 2 horinhas de culto fica. Sabe o que é isso? Escuta aqui. Tem umas irmãs, para não dizer que é só com os irmãos, que ela vai assistir a novela dela, até o lenço ela leva. Tá morrendo ninguém, irmão. Ela tá lá, oh meu Deus, emocionante. E no culto é infeliz, está no celular, irmão. Olha para a tua irmã e diga para ela assim: Jesus está por aqui dos seus cabritos, ó. Diga para ela assim: vem para debaixo do carvalho e traz o boi. Não, levanta a mão que eu vou falar. Pega a mão desse irmão que está ao teu lado. Você irmã, pega a mão da tua irmã.
Diga para ela assim: olha, quem dá cabrito não pode pedir boi. Tem gente pedindo: Deus, me dá o melhor, me dá uma bênção gorda, me dá uma porta grande, me abençoa. Como que você dá para Deus um cabrito e na hora de pedir você pede um boi? Aqui não, aqui em Brasília não acontece, é Ceilândia aqui, né? Aqui em Ceilândia não acontece não, mas eu fui pastor numa cidade, pastor, o representante do Abner. Pastor Abner, eu fui pastor de uma cidade de Minas Gerais, e quando foi um dia o tesoureiro, eu levei um ferro de passar para ele. Aí ele falou: pastor, é de presente para casa? Eu falei: não, é para a igreja. O ferro é da igreja. Ele falou: para quê? Eu falei: desamassar as notas. Porque no caixa do mercado, do banco, a pessoa entrega a nota bonitinha assim, ó. Agora na salva ele joga amassada. Por quê, pastor? Porque acostumou a dar para Deus cabrito e acostumou a dar para Baal boi. Eu não sei como é que a senhora consegue chorar com a cena de uma novela e no culto consegue dormir, irmão. Não sei. Eu não sei como é que o senhor consegue ser tão animado num churrasco, num jogo, e na igreja ser o irmão mais desanimado. É o meu jeito, pastor, meu jeito. Não é o jeito não, irmão, tu é frio mesmo. Você é ruim mesmo, crente ruim mesmo. Levanta a tua mão e dá glória a Deus. Olha para o teu irmão, diga para ele: Deus está por aqui dos seus cabritos, viu, irmão? Vem para debaixo do carvalho cheio de etiqueta, cheio de coisa, cheio de manha, mas em casa Baal leva o boi. Peraí, irmão, peraí, não, deixa eu falar. Como que uma pessoa fica 4, 5 horas no shopping, de loja em loja? É lindo, meu Deus, eu vou ter um desse. Chega na igreja, se ficar 10 minutos cantando, esse cantor não vigia não, põe a gente de pé. Mas a senhora anda 5 horas no shopping e não reclama. Você passa uma noite todinha numa festa batendo papo com seus amigos, não reclama, irmão. Irmão, você fica numa fila de banco 2 horas esperando para ser atendido. E se o culto passar 10 minutos, tu pega a Bíblia e vai embora. Rapaz, tu está acostumado a dar para Deus cabrito. Mas Deus está dizendo assim: vai no curral e busca o boi. Baal não merece o teu melhor. Quem merece o teu melhor é o teu Deus. Levanta a mão quem vai dar o melhor para Deus e diga glórias ao nome do Senhor. Peraí, irmão. Peraí. Não pode falar de dízimo e oferta na igreja, mas é viciado no tigrinho. Joga na mega, joga no bicho, telecena. Mas se falar de igreja na igreja, de dinheiro na igreja, o pastor é ladrão. Rapaz, tu é tão mau caráter. Por que você não disse que o traficante que levou todo o teu dinheiro quando tu era noiado, que ele era ladrão também, para ele dar um tiro em você? Hã? Por que você não disse para o dono do boteco, onde você gastava todo o teu dinheiro na cachaça, que ele era ladrão também? Mas só que como você está acostumado a dar para Deus cabrito, aí você inventa uma desculpa para não dar o melhor para Deus. Mas essa noite Deus está dizendo assim: se tu quer sair da mão dos midianitas, eu não aceito mais cabrito da tua mão. Balança teu irmão e diga para ele: vai no curral e busca o boi. Busca o boi. Deus está dizendo: eu quero o melhor do teu glória, o melhor da tua oração. Levanta a mão e dê o melhor glória que você já deu para Jesus essa noite. Vamos lá. Pronto, aí ó. Só cabrito, irmão. Aí o Gideão pensou assim: ih, rapaz, minha casa caiu, ó, Deus veio aqui. Agora, pastor Antoniel, pastor Antoniel, agora Deus fala para o Gideão assim: ô Gideão, tu é folgado, hein, Gideão? Por quê? Não sei nem se eu fala não. Os irmãos acreditam que o Gideão estava dando tapa na Bíblia lá debaixo do carvalho? O que foi feito da promessa? Onde está as promessas que o Senhor fez aos nossos pais? O Senhor mudou? O Senhor não é Deus mais não? O Senhor não cura mais não? Ô Gideão, você estava gritando comigo lá no culto hoje, não estava? Estava. Então eu andei aqui pela sua casa aqui procurando meu altar. Onde é aqui na tua casa o culto doméstico, Gideão? Eu não achei. Onde é? Ô Gideão, onde é aqui o lugar que você lê a Bíblia? O lugar aqui na sua casa que você lê a Bíblia? É a Bíblia só abre lá debaixo do carvalho, Gideão?
Ô Gideão, eu vim procurar o altar da oração aqui na tua casa e não encontrei. A sua oraçãozinha é aquela água de batata que você faz lá debaixo do carvalho? Só que eu não estou triste, Gideão, mas não é por não ter achado o meu altar. Não, porque eu encontrei o meu altar derrubado, está escrito na Bíblia. Eu encontrei o meu altar derrubado no quintal da sua casa. Sabe qual é a minha tristeza, Gideão? É que o de Baal está de pé. Ô Gideão, lá na tua casa a internet é no... Quantos mega lá, irmão? 50 mega, 100 mega, 500 mega? Lá na tua casa, televisão liga. Não sei como é que aquela televisão não queima. Liga a televisão de manhã, desliga de madrugada. E Deus disse assim: ô Gideão, eu procurei o meu altar aqui, Gideão, porque culto não é só na igreja, não. Não tem culto não, Gideão, aqui na sua casa? Ô Gideão, qual é o momento que a tua família se reúne para falar comigo aqui? Eu não achei. Ô Gideão, é só lá que você fala língua estranha? Então você é do mistério, mas lá debaixo do carvalho. Aqui você não é do mistério. Não. Eu estou chateado com você, Gideão. Eu estou chateado com você porque eu queria participar dos cultos que acontecem aqui também. Mas aqui não tem. Aqui tem culto a Baal. Aqui, Gideão, aqui no quintal da sua casa passa programas que não deveria passar na casa de um crente. Aqui na sua casa, Gideão, aqui na sua casa está acontecendo coisas que não acontecem na casa do Filho de Deus. E você está gritando comigo lá no culto, perguntando para mim cadê a promessa. E o Gideão agora pensando: meu Deus, o que Deus veio fazer aqui em casa, gente? Deus falou assim: ô Gideão, não sei nem se eu falo. Fala ou não falo? Dá um glória a Deus para me dar coragem aí. Ô Gideão, vem cá. O que o poste de Azerá está fazendo no quintal da sua casa, Gideão? Deus com a mão aqui no ombro de Gideão. Você sabia, Gideão, que Azerá é a deusa do adultério, da prostituição, da lascívia, da orgia, da promiscuidade? Você sabia, Gideão, que Azerá é a deusa da pornografia? Ô Gideão, eu queria te fazer uma pergunta como crente. Sim, Senhor. O que Azerá está fazendo no teu quintal, Gideão? Então a deusa da prostituição tem acesso ao teu quintal, Gideão? O adultério tem acesso ao teu matrimônio, Gideão? Então quer dizer, Gideão, que você é casado com uma, mas conversa com outra? Então quer dizer, Gideão, que você tem um marido, mas você troca mensagem com um homem casado? Ô Gideão, que site é esse aqui, Gideão? Ô Gideão, que foto é essa aqui, Gideão? Ô Gideão, você como crente, você vê isso aqui, Gideão? Você assiste isso aqui? Ô Gideão, deixa eu te fazer uma pergunta, Gideão. Aqui na tua casa a televisão liga, com a família na sala, passando pornografia na tela, com todo mundo assistindo, e ninguém se sente mal, Gideão? Ô Gideão, vem cá. Ô Gideão, vem cá. Até onde eu sei, tu não é casado não. Cadê tua certidão de casamento, Gideão? Não sou casado não. Ah, mas não é casado, mas dorme com a namorada no motel, Gideão? Me explica isso aqui. Você não é casado, mas faz sexo antes do casamento? Não, Gideão, vem cá, vamos conversar. O que a Azerá está fazendo no teu quintal? Sabe por que tem tanto homossexualismo na família dos crentes hoje? Sabe por que tem a mesma quantidade de divórcio que tem no meio dos ímpios, tem no meio dos crentes? Sabe por que o meu... Fala ou não falo? Se fosse excluir quem adultera, quem prostitui, quem fornica, pode preparar para sobrar um grupinho de gente assim na igreja, viu? Está passando tudo batido. Não estou dizendo que os pastores não estão trabalhando, não. Olha aqui para mim, olha aqui para mim. Quem está me ouvindo, diga amém. Pergunta para o teu irmão assim: meu irmão, com toda sinceridade. Diga para o teu irmão: meu irmão, com toda sinceridade, eu vou te perguntar, mas não precisa me responder. Diga bem, mas mesmo assim eu vou perguntar. Azerá já pôs um poste lá no teu quintal ou você proibiu? O adultério já entrou lá ou você fechou a porta para ele? A prostituição entrou na tua vida ou ela está do lado de fora? Levanta comigo as duas mãos aos céus, bem forte. Bem alto, bem alto, bem alto, bem alto. Ô pastor Moisés, Deus está com raiva? Não. Deus te ama tanto
que ele não foi na tua casa para derrubar a tua casa, ele foi lá para levar uma proposta. Pegue a mão do teu irmão e diga para ele: Deus tem uma proposta para você. Ô Gideão, eu tenho uma proposta para você, Gideão. Qual é a proposta que o Senhor tem para mim? Deus diz assim: pega o segundo boi de 7 anos que era para o Baal e entrega para mim. Derruba o altar de Baal e edifica um para mim. E o poste que está ao pé do altar, você corta. Você? Vai lá, faz assim. Mais alto. De novo. Então esse relacionamento tóxico, que Deus não está nele e você sabe que não está. Aquela mensagenzinha do capeta que vem depois da meia-noite. Oi? Aquela conversa com aquela pessoa que você sabe que não é lícito, não era para estar conversando, esse papo nem deveria existir. Esse namoro carnal, que o capeta está deitando e rolando na tua vida, porque não tem nada de direção de Deus nisso. Se tiver alguém aqui com relacionamento extraconjugal, você está trazendo o diabo para a sua cama. Você está trazendo o diabo para deitar no leito do seu matrimônio. Olha para o teu irmão e diga assim: Deus não está com raiva, Deus está te fazendo uma proposta. Pela fé, faz assim com a mão, assim, ó, assim. Olha para o teu irmão e diga assim: toma esse serrote. Se tiver poste, corta. Tem crente aqui, pastor Samuel, que eu estou pregando, ele já está encerrando. Ó. Levanta a mão que eu vou falar, levanta a mão. Alguém vai ser bloqueado depois desse congresso, vai ligar para você e vai dizer assim: tentei te mandar uma mensagem e você me bloqueou. Você vai dizer assim: te bloqueei, não, te cortei. Alguém lá na tua casa vai gritar na sala: corra para cá que a novela já começou. Você vai responder lá do quarto: vou não. Mas por quê? Cortei. Aquele filho do Satanás, aquele lobinho que está tentando te arrancar do rebanho. Oi, minha linda, não me respondeu, nem respondi, nem vou responder. Por quê? Cortei. Sabe qual é a proposta de Deus? Me traga o boi, derruba o altar de Baal e o poste você. Irmãos, eu conheço a voz de Deus. Eu prego esse evangelho há quase 3 décadas. Quer um conselho de Deus? Eu estou falando para alguém aqui agora com endereço. Pode ficar tranquilo que Deus não vai falar seu nome, não vai te pôr de pé, fica em paz. Quando Jesus estava na mesa da ceia, Jesus disse assim: um aqui há de me trair. Foi assim que Jesus disse ou não? Mas Jesus não sabia quem era? Por que ele não falou Judas vai me trair? Porque Jesus não gosta de dar nome, irmão. Jesus gosta de falar e a carapuça serve para quem é. Sim ou não? Deixa eu dar um conselho de Deus para alguns endereços certos aqui. Corta esse poste. Tira essa maldição da sua vida. Não deixa zerar ter legalidade no seu matrimônio. Ele vai tocar nos seus filhos. Os seus netos vão pagar por isso. Escute isso. Você está contaminando sua família. Você está correndo o risco de perder o maior patrimônio que você tem na vida. Tira essa abominação da tua vida. Se a Zerá quiser pôr um poste, ela vai colocar no quintal de outro, no seu não. Quem concorda com isso, diga glória a Deus. Terminou esse culto aqui, põe um fim a algumas situações. Porque Deus está dizendo que é para cortar. Pastor, uma fraqueza minha. Por isso que eu estou dizendo para você, Deus não está com raiva não. Deus está te fazendo uma proposta. Se saia disso, minha irmã. A senhora é de Deus. O senhor é de Deus, meu irmão. Você é um homem de Deus. Saia disso. Corta. Aí, o Gideão disse assim: não sei nem se eu falo. Rapaz, esse irmão dá coragem, esse irmão aqui. Obrigado por sentar na frente, viu, irmão? Que aí, às vezes a gente vem bem com medo. Aí a Bíblia diz assim, que Gideão fez de noite. Que hora que Gideão fez? Porque ele teve medo de fazer. Agora me pergunte por quê. Mais alto. Pastores, essa aqui é pra gente. Ó. Sabe por quê, pastor Abel?
É Abner. Sabe por quê, pastor Abner? A Bíblia diz que ele teve medo dos da casa do seu pai. De quem que ele teve medo? Hoje, tem gente que não bate no pecado, não condena as práticas erradas, não é com medo do ímpio, não. É com medo de quem? Dos da casa do pai. Pastor, se falar ofende. Se falar vai embora. Se falar ele não dá o dízimo. Se falar ela sai da igreja. Se falar ele não vem mais. Porque agora o povo está metendo pressão na gente para a gente não falar. É você pregando, o cara te encarando, querendo botar pressão. É assim ou não é? Aí tem gente que está com a mensagem, mas não entrega. Por quê? Porque ele está com medo dos da casa do seu pai. Escute isso aqui. Eu sou de uma época, irmão. Eu sou de uma época que se você pregasse uma heresia, uma inovação, uma besteira, os pastores tomavam o microfone da sua mão. Nós estamos vivendo uma época que você fala piada, brincadeira, zoa no culto, fala o que quiser, não dá nada. Se você pregar a verdade, você corre o risco de alguém te xingar depois do culto, de alguém te matar depois do culto. O Gideão fez à noite, porque teve medo. Teve o quê? Olha para o teu irmão e diga para ele assim: eu sei que você está com medo, mas faz o que Deus mandou que Ele vai te honrar. Pastores, eu sei que a gente está com medo, mas vamos falar o que Deus mandou que Ele vai segurar. Deus vai segurar. Escuta aí. O que o Gideão fez, irmãos? Ele pegou o boi, derrubou o altar, cortou o poste. E ele fez uma coisa que você devia fazer e eu também. Correu para dentro da casa do seu pai. Correu para a casa de Joás, pastor Samuel. Quando ele chega na casa de Joás, quem vem para a porta? Os endemoniados. Porque agora tem uns crentes, irmão, que o cão entra neles. Diz: olha, eu vou filmar. Eu vou processar. É assim ou não é? Vai caçar tua turma, cidadão. Se infiltrando no arraial de... se pregar com alguma ideologia... Ah, pai, você está na igreja, meu irmão. Vai procurar teu buraco, vai procurar tua turma. Aqui é evangelho. Aqui é altar. Isso aqui é chamado casa de oração. Isso aqui é casa de Deus. Ninguém é obrigado a ficar aqui não. O filho pródigo saiu de casa e foi para a companhia dos porcos. Foi ou não foi? Porque ninguém é obrigado a ficar na casa de Deus não. Escuta isso aqui. Agora, uma vez que está aqui, aí não tem opção. Vai ter que ouvir o que Deus tem para falar. O Gideão escondeu na casa do pai dele. Aí o povo foi para a porta da casa de Gideão e a Bíblia diz assim: e investigando. Fazendo o quê? Diga para o teu irmão assim: se você derrubar o altar, oferecer o boi e cortar o poste, vão te investigar. Eles vão te investigar. Quem foi? Quem foi? Quem foi? Quem foi? Quem é? Quem foi? Quem foi? Agora aprontou, deu cabrito para Deus, agora quer dar uma de santa? Vivia na baderna, agora está dando um que consertou. Eles vão te investigar, hein? Quando você botar a tua vida no altar, tem gente que vai jogar na tua cara tudo que você fez. Você estava no meio, rapaz. Você deu cabrito para Deus. Até ontem você estava junto com a gente, agora está dando um que é crente. Até ontem eu falava, você me ouvia, agora não quer me ouvir mais? Eu vou jogar no ventilador, hein? Eu vou falar quem você é. O Gideão correu para dentro da casa do pai e disse: pai, eu fiz o que o senhor mandou, e agora? Aí o povo foi para a porta, pastor, e disse assim: ô Joás, se você não jogar teu filho para fora, o Gideão, nós vamos entrar dentro da casa e vamos matá-lo. Aí sabe o que Joá fez? Joá veio para a porta. Para onde Joá veio? E disse assim: se Baal é Deus, que ele se defenda. Pois o homem que colocar o pé para dentro, esse homem morrerá. Esse homem o quê? Se o teu irmão não der um glória a Deus, ele não dá mais nunca. Diga para o teu irmão assim: se você fizer o que Deus mandou, quando os demônios vierem para se vingar de você, quem vai atender a porta é o teu pai. Levanta a tua mão e dá glória a Deus que eu vou falar. Derebaia, Súria. Se tu derrubar o altar, oferecer o boi e cortar o poste, quando os demônios vierem, Deus vai se colocar na porta. Deus será o teu escudo e o teu grandíssimo galardão. Diga glória a Deus. E aí, pastor? Aí, chega no versículo que eu li. Diga comigo: e naquele dia, Gideão passou a ser chamado Jerubaal.
Eu vou perguntar, vocês vão responder, que eu prego pouco tempo. Agora deixa eu perguntar para vocês. Gideão já era crente, sim ou não? Era crente ou não quer? Não era. Mas ele era crente de onde? Crente debaixo do carvalho. Gideão já era batizado nas águas, Gideão tomava ceia, Gideão congregava, Gideão era assembleiano, irmão. Gideão congregava com a gente. Só que dia que ele passou a ser chamado Jerubbaal? Naquele, ele já era crente há muitos anos ou não? Mas era Jerubbaal? Ele era Gideão. Porque Jerubbaal quer dizer inimigo de Baal. O que Jerubbaal quer dizer? Me dá 5 minutos da sua atenção. Vou perguntar de novo. O que é Jerubbaal? Então vou perguntar outra vez. O Gideão já era crente? Já era crente ou não era? Mas era inimigo de Baal? Deixa eu te fazer uma pergunta. Não vou falar Deus não, porque se eu falar Deus, eu vou orar a Jesus. Vou falar o diabo. Se o diabo viesse aqui em pessoa e Deus desse a oportunidade dele falar de um por um de nós, Satanás, pode jogar aí, pode jogar no telão aí. Diga para mim aí quem é Gideão e quem é Jerubbaal. Satanás ia apontar o dedo para alguns de nós e dizer assim: esse aqui eu nem ligo dele ser crente. Por que, Satanás, você não liga dela ser crente? Porque ela dá glória a Deus debaixo do carvalho, ela vai para a igreja, mas na casa dela eu tenho um altar. Na casa dele eu tenho um poste. Lá o boi não é do Senhor, o boi é meu. Eu estou aí desse crente ser crente, por mim seja. Por mim ele pode ir para a igreja domingo, pode ir quarta. Agora, desde que o boi seja meu, o altar seja meu e o poste seja meu, pode ir para a igreja o tanto que ele quiser. Mas ele também apontaria o dedo para alguns crentes e dizer assim: desse aqui eu tenho muita raiva. Por quê? Porque lá na casa dele o boi é de Deus, o altar é de Deus, e Azerá não tem permissão para entrar no quintal. Levanta comigo as suas duas mãos aos céus. Levanta bem alto as suas duas mãos aos céus. Bem alto, bem alto. Sabe o que Deus nos trouxe aqui essa noite para dizer? Não basta ser Gideão. Eu sou evangélico, não basta. Eu sou da igreja, não basta. Já sou batizado, não basta. Já sou não basta. Tem que ser inimigo de Baal. Satanás não pode ver em mim parceria. Satanás não pode olhar para mim e dizer: o Moisés no púlpito é uma bênção, mas eu não estou nem aí, porque na casa dele eu tenho altar, tenho poste, tenho boi. Não. Satanás tem que olhar para mim e para você e dizer assim: esse aí, ó, não é crente só debaixo do carvalho, não. Esse aí tem moral, tem conduta, tem atitude, tem cara. Você pode levantar a tua mão e dar glória a Deus? Então olha para o teu irmão e diga para ele assim: a partir de hoje, ninguém mais vai te chamar de Gideão. Diga para ele: a partir de hoje o teu nome é Jerubbaal. A partir de hoje, quando você estiver chegando na firma, o diabo vai olhar e vai dizer assim: eita, Jerubbaal está chegando, meu inimigo está chegando lá. Ó. Quando você virar a esquina da rua que você mora, o demônio que age naquela rua vai dizer: ei, rapaz, lá o Jerubbaal está vindo lá. Ó. Quando você colocar os pés na igreja, sabe o que Satanás vai dizer? Essa aí, o negócio dela não é só debaixo do carvalho, não. Jerubbaal chegou no culto. Ô Gideão, você fez o que eu mandei? Fiz. Pois é, você aceitou minha proposta. Agora eu vou mostrar para você, Gideão, o que acontece com a vida de quem faz o que eu mando. Escolha um exército. Convoque um exército. Gideão convocou 32 mil homens. Deus falou: não, tem gente demais aí. E outra coisa, viu, Gideão? Esse monte de gente aí, isso não manda nada, não. Você está todo feliz porque tem 32 mil? Diga para eles que vai ter sangue. Vai voltar gente aleijado, cego, manco. Mulher vai ficar viúva. Quando Gideão falou 22 mil, porque o covarde é assim. Até para fugir, pastor Abner, ele espiritualiza. O covarde nunca diz assim: eu vou fugir. Ele diz: eu senti de Deus. Eu senti de Deus que essa guerra não é para mim. O covarde é assim. Ele nunca diz assim: Deus me chamou, eu não fui. Ele não disse. Ele diz: não, pastor, eu não senti. Ou ele disse que sentiu, ou ele disse que não sentiu. Aí o Gideão disse assim: ô Deus, foi 22 mil covardes embora. Deus disse: não, mas covarde não serve para nada não, Gideão. Covarde só faz número.
Você está achando que esse povo está na guerra? O que adianta esse povo vir? Você confia neles? Quando chegar lá, eles vão correr. Vai para o rio beber água. Gideão foi. A Bíblia diz que 9.700 brincaram na água. Fizeram o que na água? Aí Deus disse, não, Gideão, isso aqui não é circo não. Isso aqui não é playground não. Isso aqui é guerra. Pode mandar esse povo embora. Diga para o teu irmão assim, na peneira de Deus, covarde. E quem brinca, não passa. Passa não. Aí o Gideão ficou com 300 homens, desmotivado. Olhou para aqueles 300 e disse assim, meu Deus, que derrota, 300 pessoas. Os meus inimigos são como a areia do mar. Os meus inimigos são incontáveis. Ô Deus, estou com medo. Eu sei, Gideão, você é gente, não tem problema não. O que você quer? Quero um sinal. Que sinal você quer? Eu vou ir dormir hoje, Deus, e vou colocar um velo de lã do lado de fora. Eu quero que o orvalho da noite caia só no velo de lã. E ele fica molhado. E a terra toda fique seca. É um sinal de que o Senhor está falando comigo. O Gideão levanta de manhã, pega o velo de água e espreme dentro de uma taça assim, ó. E enche uma taça de água com a água do velo. E aí, Gideão, está convicto? Sinceramente, Deus, não vou mentir não, estou com medo ainda. Que sinal que você quer, Gideão? Eu vou pôr o velo de novo, agora eu quero que fique molhado em volta e só o velo seco. O Gideão vai dormir, quando ele acorda de manhã, o velo seco e a terra molhada. Ô Gideão, agora você acreditou. Ô Deus, eu ainda estou com medo. É gente demais, meu, é muito problema, Deus. É inimigo demais, é muito demônio contra mim, eu estou com medo ainda. Deus falou assim, não, Gideão, você já fez o que eu mandei, agora eu estou mais paciente que você, vem cá. Pega o teu moço pura e vai lá no arraial dos midianitas à noite, quando ele estiver dormindo. Esconde atrás de uma casa. Aí o Gideão foi e se escondeu, pastor, atrás de uma casa. De madrugada levanta um homem gritando, ai, socorro, o que foi, rapaz? Pô, eu tive um pesadelo, misericórdia, tive um pesadelo. Aí o outro companheiro acordou e disse assim, pesadelo de quê? Ele falou, eu sonhei com pães de cevada, pegando fogo, entrando no nosso arraial e destruindo tudo. Aí o que estava na frente interpretou e disse assim, Deus nos entregou na mão de Gideão. Aí Deus deve ter chegado para o Gideão e disse assim, eu falei com você 2 vezes, você não acreditou, agora eu fiz o diabo falar, né? Se você não acreditar, olha para o teu irmão e diga assim, quando você faz o que Deus mandou, até o diabo já sabe que a vitória é sua, irmão. Até Satanás sabe que a vitória é sua. Deus nos entregou na mão de Gideão. Aí quando o Gideão escuta aquilo, o Gideão acredita. Deus falou assim para o Gideão, agora você pega os 300 homens e faz do jeitinho que eu estou mandando. Entrega uma buzina para cada um. Já eu termino. Diga comigo assim, uma buzina para cada. Não, diga de novo. Agora olha para o teu irmão e diga para esse irmão, é uma buzina para cada. Não pegue carona no toque da minha buzina. Um irmão dá glória a Deus, o outro fica do lado. Eu estou do lado de um não, mas cada um tem a sua. Ó, uma buzina para cada. Deus falou assim, ô Gideão, leva o povo e cerca o arraial. Eu vou falar para vocês aqui uma loucura de Deus, que a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria dos homens. O Gideão está perguntando assim, pastor Samuel, Deus vai funcionar? Que aquele povo está tudo armado. 300 contra 300 mil, só um exemplo, vocês vão entender. 300 contra 3 milhões, como é que vai fazer? Gideão, vai lá, cerca o arraial. E quando tu der o sinal, os 300 toca a buzina. Deus tocar a buzina, vai funcionar? Vai. Vocês vão tocar a buzina e vão levantar a tocha. Tem um grupo de gente dizendo assim, pastor, vão criar leis para fechar a igreja. Não vão. Não vão. Pastor, vão criar leis para fechar os templos. Vai por mim. Não vão. Eles vão criar leis para tomar nossa buzina. Pode ter culto, mas cuidado com o que fala, hein? Cuidado com o que prega, hein? O governo vai tentar fazer da igreja uma igreja estatal, controlada por ele, para você não poder pregar o evangelho, as doutrinas de Cristo. Você está achando que o inimigo vai fechar a igreja? Vai fechar a igreja não. Olha para o teu irmão e diga assim, ele quer tomar sua buzina, irmão. Pastor, o diabo quer me tirar da igreja. Tira você da igreja, irmão. Que Satanás tirar você da igreja? Sabe o que o diabo quer fazer? Você, um crente, dentro da igreja sem buzina,
Aí todo mundo dá glória a Deus, você não dá. Todo mundo sente Deus, você não sente. Todo mundo brada, você não brada. Todo mundo chora, você não chora. Pergunta para o teu irmão, tem buzina aí ou já levaram, irmão? Se eu fosse você, eu dava até um tom na buzina aí para ver se ela... Fica de pé comigo. Deixa eu melhor para o final, para pelo menos um bálsamozinho, né, irmão? Eu vou falar para vocês aqui uma loucura de Deus. A loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria dos homens. Deus não poderia pegar os 32 mil, pastor, e pegar os 32 mil mais exímio na espada, na lança, na flecha, no arco? Podia. Mas Deus pegou 300 com buzina. Por quê? Porque as armas da nossa milícia não são carnais. Eu vou mostrar para os irmãos na Bíblia. Isso não aconteceu só aqui não, tá? Isso aqui aconteceu várias vezes na Bíblia. Várias vezes. Quando o povo tocou a buzina, sabe o que aconteceu no arraial dos inimigos? Eles enlouqueceram. E em vez de vir matar os 300, eles começaram a se... Porque quando você toca a buzina, você não mancha a mão de sangue. Quando você toca a buzina, você não faz na força do braço. Quem resolve o negócio ainda no louvor, na oração, no jejum, sabe o que Deus está dizendo? É você me glorificando e eu endoidando teu inimigo. É a igreja dando glória a Deus e o inimigo perdido, te procurando. Você sabia, irmão, isso aqui que eu estou falando não é coisa de pregador não. Você sabia que quando você levanta a tua mão e dá esse glória a Deus, aí o diabo fica doido, o diabo perde o sentido. Alguém está dizendo assim, pastor, ninguém vai parar esse povo. Pastor, tem que ter justiça, ninguém vai parar esse povo. Escreva o que eu estou dizendo para vocês aqui hoje. Se a igreja tocar buzina e levantar tocha, eles vão matar uns aos outros e nós não vamos fazer nada. Eles vão trair uns aos outros, eles vão dedurar uns aos outros, eles vão se levantar uns contra os outros. E a igreja? A igreja vai seguir triunfante. Igreja não trabalha com arma, irmão. Pastor, nós vamos nos defender com metralha. Não, a igreja tem buzina, irmão. Olha para o teu irmão e diga para ele assim, eu vou tocar minha buzina, vai tocar a sua? Aproveita para dizer para ele, aqui não é área hospitalar não, irmão, pode buzinar aqui. Você passa na área hospitalar, tá uma buzina e um risquinho assim, né? Proibido buzinar. Aqui não, aqui pode. Você acha que Satanás está tentando te tirar do templo? Ele está querendo tomar sua tocha, irmão. Escute o que eu vou dizer para os irmãos aqui para a gente orar agora. Eu não sei por quantos anos ainda vou pregar, nem por quanto tempo vou viver. Eu nem sei se eu vou ser tolerado por muito tempo. Mas deixa eu dizer uma coisa para os irmãos. Eu tenho feito uma denúncia no altar para tentar somar para o reino, para tentar fazer alguma coisa pelo meu povo, pela minha geração. Eu disse, irmãos, eu falei isso há mais de 20 anos atrás, tome cuidado. Vai chegar um tempo que as igrejas vão ser nota 1000 na essência, na estética, e nota 0 na essência. Por que você acha que as igrejas, não estou dando nome aqui não, você chega lá, não é uma igreja, é um shopping. Tudo é perfeito, o som é perfeito e tem que ser, a luz é perfeita, tem que ser. Mas você nunca sai dizendo, que culto poderoso, você sai dizendo, que culto legal. Porque o culto tem luz, tem som, tem dança, mas não tem fogo. Você não vê gente sendo liberta de demônios nesse lugar. Você não vê canceroso sendo curado nesse lugar. Sabe por quê? Porque o diabo não está nem aí para a nossa estética, irmão. Pode botar ouro até no banheiro. Ele quer tomar de nós a tocha. Ele quer roubar da gente esse carisma, essa presença. Sabe a senhora que ainda é do... a senhora é mal vista na igreja hoje, viu? A senhora era bem vista antes, hoje não. Hoje o povo diz, maluquice, parece da macumba, parece não sei da onde. Por quê? Fala para mim. Porque a tocha está sendo tirada e as nossas reuniões estão cada dia mais robóticas, mais rotineiras, cultos decorados. Sabe aquele culto que a gente fica assim, meu Deus, podia acabar, tão ruim que tá. E os crentes ficam assim, olha a mentira.
Pastor, tem uma nuvem negra. Esse dia um irmão chegou em mim, irmão, eu estava naquele dia. O irmão chegou, pastor, tem uma nuvem negra em cima da igreja. Eu falei, irmão, a nuvem negra que está aqui que eu estou vendo é só você aqui. Não tem culto ruim não, irmão, tem crente ruim. Culto ruim não. Sabe o que Satanás está querendo? Que o culto se torne uma reunião social. Mas Paulo disse assim, quando vós estão reunidos, um tem salmo, o outro tem doutrina, o outro tem revelação, o outro tem profecia, o outro tem cânticos espirituais. Derébia, olha para o teu irmão e diga assim, essa reunião é a reunião da tocha. Não, isso aqui não é um encontro de homens não, irmão. Isso aqui não é um piquenique, não. A gente não veio aqui para tirar foto, a gente não. A gente veio aqui levantar a tocha e tocar buzina. Eu estou dizendo isso para os irmãos porque eu estou incluso. Eu sou melhor do que você em quê? É muito mais fácil eu ser pior do que você do que melhor. Muito mais fácil. Deixa eu te dizer aqui uma verdade. Cuidado para você não entrar nessa rotina de vida cristã e comparecer diante de Deus sem buzina e sem tocha. Irmãos, escuta aqui o que eu vou dizer para vocês. Se quiser, pode olhar na internet. Eu fui pregar agora, menos de 15 dias atrás, no Congresso Estadual do Sergipe. Pastor Leonaldo, meu grande amigo, presidente daquele estado. Pastor Caio Ramon, meu grande amigo, presidente de jovens daquele lugar. 10 mil jovens dentro do centro de convenções de Aracaju. Escute isso aqui, pastor. Estou dizendo isso aqui, irmãos, para a glória de Deus. Eu não gosto de orar por enfermo mais. Um dia desse um irmão perguntou para mim, pastor, o senhor orava antigamente, eu conheci o senhor orava por maravilha, por que o senhor não ora mais? Eu falei, irmão, eu nunca parei de orar por causa do diabo, eu parei de orar por causa dos incrédulos. É tanto ceticismo que chegou uma hora que eu falei, quer saber do negócio? Eu vou pregar, irmão. Eu vou parar com esses negócios. Só que eu estou lá em Aracaju e a vontade de Deus é maior do que meu orgulho, sim ou não? Pode olhar lá, entra, chega na tua casa e fala, eu fiquei curioso para ver se é verdade mesmo o que o pastor está falando. Eu vou lá, é bom que está gravado, né? Aí, pastor Samuel, estou lá pregando. Quando eu termino de pregar, Deus diz para mim assim, eu vou libertar. Aí eu pensei assim, Deus vai libertar os visitantes, né? Deus vai libertar as pessoas que estão no meio de 10 mil pessoas, deve ter muita gente que não é crente. Deus falou, não, quem eu vou libertar hoje é tudo crente já. E Deus me deu uma voz de comando e eu comecei a falar, sem descer do púlpito, sem pôr a mão em ninguém. Falei, eu quero que todas as pessoas vítimas de feitiçaria sejam libertas agora. Foram trazendo de carrada para o altar gente endemoniada, todos da igreja, rosnando, babando pelo canto da boca. Falei assim, gente vítima de obra de feitiçaria, joga a feitiçaria para fora agora. Uma moça vomitou 2 bolas de sangue na frente da câmera para todo mundo ver. Jovens da igreja que tomam ceia, que congregam, com as mãos para trás, fazendo assim, cheio de demônio. Escute isso aqui. Você acha que eu fiquei feliz? Você acha que eu me senti um profeta? Eu me senti triste em saber que Satanás conseguiu tirar a buzina e a tocha da mão de muita gente. Uma turma de gente foi liberta aquele dia. Escute isso aqui. Todos da igreja. Porque não basta ser crente, irmão. Tem que ser Jerubal. Não acha você porque você está debaixo do carvalho que a mão do inimigo não te alcança, não. Cuidado. O diabo não precisa de uma porta, não. Quem precisa de porta é Deus. O diabo só precisa de uma brecha. Mas para terminar, você já está cansado. Ô Gideão, você não fez o que eu mandei? Fiz. E agora, cadê seus inimigos? Se mataram, se matou todo mundo. Os 300 estão aqui. Deus falou assim, agora eu vou mostrar para você o que acontece quando o altar de Baal é derrubado, o boi é entregue e o poste de Azerá é cortado. A partir de hoje, você não está mais na mão dos midianitas. Os midianitas estão na sua mão. Escute isso. Eu deixei essa cerejinha agora, porque o pastor só bateu demais. Dá pelo menos um bálsamozinho aí, né? Sabe o que Deus falou para Gideão, pastor? Gideão, sabe o lagar que você estava malhando o trigo? Sim, Senhor. Pois é, Gideão. Vamos reinaugurar o lagar? A alegria vai voltar para Israel.
A alegria vai voltar para a sua vida, Gideão. A paz vai voltar a reinar dentro da sua casa, Gideão. Ô Gideão, nós vamos reinaugurar o lagar. Não, se o teu irmão não der um glória a Deus, Jesus leva ele essa semana. Diga para o teu irmão assim: o lagar da tua vida vai ser reinaugurado. A alegria vai voltar para o teu matrimônio, para a vida dos seus filhos, para o teu ministério. Diga glórias ao nome de Jesus. Ah, vamos lá. Termino agora. Sabe onde agora Gideão vai malhar o trigo? Na eira. Onde? Porque no lagar ele está no sufoco e no aperto. Se você derrubar o altar de Baal, oferecer o boi e cortar o poste de Azerá, diga para o teu irmão: Deus vai te tirar do sufoco. Deus vai te tirar do aperto. Você acredita que se você fizer o que Deus está mandando, Deus vai te pôr na eira? Quem acredita nisso? Obedecer é melhor do que... Pastor, por que o senhor pregou essa mensagem? Com todo respeito ao pastor Samuel, os pastores estão aqui, com todo respeito, escondido atrás da cruz. Porque eu não prego para abrir porta, nem para voltar, nem para ninguém me convidar, e nem para ninguém me elogiar, e nem para dizer que a mensagem foi de Deus, até porque a tua opinião para mim... Eu preciso sair deste altar. E não fala comigo não, porque eu falo olhando no teu olho. Eu não tenho medo de ninguém. Eu prego há 15 anos representando a minha convenção. Eu discuto com qualquer pessoa e não retiro uma vírgula do que eu falo. Nenhuma vírgula eu retiro da mensagem. Nenhuma vírgula. Escuta aqui o que eu vou lhe dizer. Com todo respeito. Se você não estiver mais disposto a ouvir a palavra de Deus, você não está mais disposto a ficar no Evangelho de Jesus Cristo. Procura teu rumo, irmãos. Se você não quer ser de Deus, procura teu rumo, porque a igreja ainda é de Deus. Pega a mão de alguém e diga para ele assim: Deus vai te tirar do sufoco, e você vai malhar o teu trigo na eira. Você vai viver o melhor momento da sua vida. Levanta a mão que eu vou liberar uma palavra. Quando você estiver lá na eira malhando o teu trigo, com o seu rebanho produzindo, com a sua colheita produzindo, alguém vai dizer assim: ei Gideão, tu tens sorte, hein? Ele vai dizer: não foi sorte, foi obediência. Lá na minha casa, Baal não tem mais altar, Azerá não tem mais poste, e Baal não tem mais boi. Eu resolvi acertar os ponteiros com Deus. Sabe por quê? Deus não muda Ceilândia sem antes mudar sua casa. Deus não muda o Brasil sem antes mudar nossa casa. Deus não muda a igreja sem antes mudar nossa casa. Quando na minha casa tiver altar para Deus, tiver boi para Deus e poste de Azerá cortado, sabe o que vai acontecer? Vai ter saúde na sociedade, vai ter saúde no altar, vai ter saúde na igreja, porque a minha casa é onde começa tudo. Pega a mão desse irmão que está ao teu lado, pega a mão dele. Diga para ele assim: Deus colocou você como um dos 300. Diga para ele assim: vamos revezar. Eu toco buzina, você levanta a tocha. Quando você levantar a tocha, eu toco a buzina. Pergunta se ele topa. Topa não? Topa não topa. Deus está dizendo que na glorificação da igreja, Terevácia, Ele vai entrar no meio do arraial dos inimigos. Olá, meus queridos, a paz de Cristo. Cheguei, mas a notícia é boa. Te interrompi só um minutinho aí, mas para te trazer uma notícia muito especial. Aqui na descrição desse vídeo você vai encontrar o link aí para adquirir os meus livros que têm sido lançados. São livros edificantes, de palavras realmente reveladas por Deus, que vão abençoar a tua vida, a tua família, o teu ministério. Já quero te agradecer pela consideração, pelo carinho e também te desejar todas as sortes de bênção. Adquira os nossos materiais aqui no link e que Deus em Cristo te abençoe.